Muitos produtores entram em contato comigo falando que a aplicação não deu resultado. Isso pode acontecer em função de muitas coisas. Uma delas é a respeito da regulagem do equipamento. Nesse vídeo aqui você vai ver como fazer uma boa regulagem. Também pode ser fator climático, como temperatura, chover logo após a aplicação. Mas hoje nós vamos falar especificamente a importância do pH da água. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno, e você está aqui no nosso canal Dica do Agrônomo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tá? Aí você recebe vídeo novo, notificação, toda quarta-feira tem vídeo novo. E gostou do nosso canal? Compartilha com seus amigos. Poucos produtores, eles dão a devida importância do pH da água da pulverização, da água que vai ser abastecido o pulverizador, né? E acha que não deu certo a pulverização. Ah, mas Rodolfo, eu regulei o pulverizador, estava bem regulado. Rodolfo, eu apliquei na temperatura certa. Rodolfo, eu fiz tudo certo e não funcionou, não deu um bom resultado ou o resultado esperado, tá? E às vezes se esquece de dar a devida atenção ao pH da água, é extremamente importante. Por quê? Porque a maior parte dos defensivos agrícolas, eles trabalham numa situação mais ácida, eles precisam de uma situação mais ácida. Por quê? Se a água está pouco ácida ou até alcalina, a molécula do produto naquele meio, ela se degrada fácil. Ela perde eficiência por ser colocado numa água, ser diluído numa água com pH não tão baixo ou até alcalina. E isso faz com que diminua muito a eficiência do produto. A molécula nesse pH mais alto, ela começa a se degradar. E nem sempre dá tempo de ela fazer todo o efeito que ela precisa para que você tenha sucesso. Para você ter uma ideia, olha aqui nessas tabelas aqui, o pH adequado para cada produto, tá? Veja aqui o pH do glifosato, como por exemplo, o Roundup, é 3, 3,5. Dificilmente você acha na natureza uma água ácida assim, tá? Mas pode ver aqui na tabela que a maior parte precisa de um pH 5. E você nem sempre encontra o pH 5. Pelo contrário, a maior parte das vezes é um pH quase que alcalino, tá? Por exemplo, olha aqui, abastecendo esse trator aqui, tá? A água aqui da fazenda, a água que abastece o trator. Olha, vamos ver como que tá a água desse abastecimento aqui, ó. Eu tô com pHmetro, tá? Eu acho que todo mundo vale ter um pHmetro. Esse pHmetro aqui eu paguei em torno de R$80, mas você acha aí na internet 80, 100, cento e poucos reais, tá? Olha aqui, ó. Vamos colocar na água que nós coletamos agora, tá? Ó, estamos com um pH 6,7. pH 7.0 ou um pH neutro. E a água precisa ser ácida. Vocês viram aí na tabela, e vejam na tabela de novo aqui, ó. Olha na tabela aqui dos exemplos aqui, que o pH ideal é 5. E no pH aqui, que nós estamos medindo, 6,8. Ou seja, usar ou colocar os produtos nesse pH vai reduzir a eficiência. Pode ser que ele funcione, mas não na eficiência máxima. Pode ser que você aplique o produto e ele não faça aquele controle adequado, tá? Bom, Rodolfo, e como que eu resolvo? Como que eu vou trocar a água? Não, você não vai trocar a água, tá? O que você vai usar, produtos que já existem no mercado, que é para baixar o pH, né? Que são ácidos já fabricados para colocar em pulverizador de uso agrícola. Ou seja, esse produto ele vai acidificar então a água que está no pulverizador, tá? Para levar aí pelo menos em 5, né? Esse aí é 6,77, 8. Olha, alguns usam até vinagre, alguns usam limão,
Mas eu recomendo esses produtos comerciais, por quê? Porque, inclusive, você deve estar curioso para saber como que eu sei quanto aplicar de produto, tá? Ora, esses produtos comerciais, eles já são calibrados. E veja a tabela aqui, ó. Você vê nessa tabela aqui o pH inicial da água, você vê o pH onde você quer chegar, e nessa tabela já mostra o quanto você precisa colocar de produto aí em 100 litros de água. Algumas tabelas mostram em 1000 litros de água. Mas ora, usando os produtos comerciais, eles já são calibrados. Para quê? Em cima de um pH inicial. Para você chegar naquele pH que você quer, você sabe o quanto de produto precisa colocar no tanque, tá? E esses produtos, Rodolfo, é difícil de achar? Não, são produtos que existem já no mercado aí, onde você vai comprar o defensivo agrícola, provavelmente ele tenha. Ô Rodolfo, se for contrário, se eu tiver num pH muito baixo, também, assim como existe produtos próprios para colocar no pulverizador que reduz o pH, existem produtos também para elevar o pH, tá? Isso é extremamente importante, uso de pH adequado. Não trabalhe com pH fora do ideal, você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai tendo menor eficiência no produto. O produto até pode às vezes fazer efeito, mas numa eficiência muito menor. Trabalhe com pH adequado. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.